E viver o que prega é mais difícil ainda. Aleluia, glorificado seja Deus. O hino você pode colocar no playback, você pode colocar ele cantado 100 vezes, ouvir 100 vezes. Mas você pode também ir no banheiro, ler a Bíblia, chegar lá, pregar de frente ao espelho para você ver. E nem muitos fazem ensaiando. Mas quando você chega aqui, que olha para os irmãos, que vê que você não vai pregar para qualquer povinho, e vai pregar para um povo lavado e remido no sangue de Jesus, a responsabilidade aumenta muito. Aleluia, glorificado seja Deus. Porque quem prega a palavra de Deus, irmãos, é uma responsabilidade, é um formador de opinião. Quem prega a palavra de Deus é ensinador. Quem prega a palavra de Deus é um instrutor. Aleluia, porque está instruindo o povo de Deus como se deve andar na presença do Pai. E não é fácil, não. Aleluia. Lá em Apocalipse, o seu capítulo 1, se eu não me engano, versículo 8, está escrito: bem-aventurados que lê, bem-aventurados os que ouvem, e bem-aventurados que guardam a palavra desta profecia, porque o tempo está próximo. E eu estou aguardando esse tempo que está glorificado seja Deus. Não importa, irmão, a maneira em que nós iremos partir para a eternidade, se Jesus não voltar por esses dias. O que é importante é a maneira em que você está vivendo, porque isso vai definir o seu destino. Ou se você vai passar a eternidade gozando nas mansões celestiais, ou se você vai passar a sua eternidade sofrendo. E esse caminho pelo qual Jesus deixou, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Só em Jesus há salvação, só em Jesus há esperança. Glorificado seja Deus. Vamos meditar na palavra de Deus, irmãos, em Lucas capítulo 15. É uma palavra, um texto muito conhecido, e o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, ele diz: eu não me canso de escrever as mesmas coisas, o que é segurança para vós. Eu fui criança, hoje já estou coroa, e essa palavra vem sendo pregada de lá para cá, ela vem curando, transformando, libertando e preparando as pessoas para ir morar no céu com Jesus. Muitos morreram com essa esperança de um dia a trombeta tocar e ele se arrebatar e morar no céu com Jesus. Lucas capítulo 15, eu vou ler só um versículo, porque é uma palavra muito conhecida. É a palavra do filho pródigo. O versículo 19 diz assim: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Aleluia, glorificado seja Deus. Todos nós, irmãos, quando abrimos a nossa Bíblia, no livro de Lucas, no seu capítulo 15, nós vamos nos deparar com 3 parábolas semelhantes. A primeira parábola que está escrita no capítulo 15 de Lucas é a parábola da ovelha perdida. Aquela parábola em que as 100 ovelhas ficaram no aprisco e uma se perdeu. Essa uma, a Bíblia fala que o pastor foi atrás dela. A segunda parábola que está inserida no capítulo 15 de Lucas é a parábola da dracma perdida. Aleluia, glorificado seja Deus. E a terceira parábola que está inserida nesse capítulo 15 é a parábola do filho pródigo. Nós sabemos que Deus, ele é o Criador de todas as coisas. No conceito geral, vamos nominar 3 tipos de filhos. Aleluia, glorificado seja Deus. Tem os filhos por adoção, que somos nós. Tem os filhos da criação, que é toda criatura que Deus criou. E
Israel, que é o filho das promessas. Glorificado seja o nome do Senhor para todo sempre. E essas três qualidades, ou esses três tipos, são filhos de Deus. Aleluia. Na casa dessa palavra, na casa desse homem, existia o filho mais novo e o filho mais velho. E o filho mais novo, ele chegou para o seu pai e disse: pai, eu quero a parte da minha herança, e porque tinha direito. Aleluia, glorificado seja Deus. E a Bíblia fala que o pai dele pegou a parte da herança dele e deu para ele. E a Bíblia fala que ele viajou para uma cidade longínqua. E lá onde ele estava, a Bíblia fala que ele passou necessidade. Glorificado seja o nome do Senhor para todo sempre. Isso é uma figura de quando uma pessoa se afasta dos caminhos do Senhor e vai para o mundo. Lá ele vai sofrer, lá ele vai quebrar cara, lá ele vai andar com companhias indesejadas, e essas companhias podem conduzir ou levar essa pessoa até a ser morta. Por causa de quê? Por causa da desobediência. E esse filho pródigo, ele achou que a parte dele, da herança, o pai não estava administrando bem. Porque quando o filho chega para o pai e diz que ele quer a parte dele da herança, ele está falando para o pai dele: ó, você morreu e eu quero a minha parte da herança. No caso, ele não poderia pedir essa parte, embora tivesse direito. Porque herança, irmão, só se recebe herança depois que o pai ou a mãe morre. Aleluia, glorificado seja Deus. Então ele estava dizendo para o pai dele: o Senhor morreu e eu quero a minha parte. O pai dele. Mas a Bíblia fala que lá no mundo ele gastou toda a herança que o pai dele tinha. E a Bíblia fala que ele desejou comer comida que os povos comiam. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor para todos sempre. Um judeu, irmão, segundo a Bíblia, um judeu, ele tem porco, ou os porcos, como imundo. Um judeu jamais poderia se aproximar de um porco, ou querer cuidar de porco, porque eles tinham porco como uma coisa imunda. E lá onde esse rapaz estava, o que ele era indesejado aos seus olhos, o que a cultura dele não aceitava, o que ele foi criado para nunca fazer, a Bíblia fala que a necessidade levou ele a cuidar de porcos. Aleluia, glorificado seja Deus. Aí fica um ensinamento para aqueles que se afastam do caminho do Senhor. Porque na igreja a pessoa come do maná, a pessoa toma do vinho, a pessoa come o pão, que é a palavra de Deus, e muitas vezes quer deixar a casa de Deus para ir para o mundo comer coisas imundas. Glorificado seja o nome do Senhor. Essa não é a vontade do Pai, visto que Deus, ele dá livre-arbítrio para o ser humano escolher o caminho que quer andar. Deus é o Todo-Poderoso, e nós vemos na palavra, irmão, que o pai, ele não segurou o filho. O filho foi ensinado desde criança, o filho foi instruído. Aleluia, glorificado seja Deus. Nós, como pai, temos a obrigação de trazer os nossos filhos para a igreja. Aleluia. Enquanto o filho estiver comendo do nosso feijão e do nosso arroz, nós temos que ter domínio sobre os nossos filhos. Glorificado seja Deus. Porque, irmão, se você for ver, em certas circunstâncias, até muitas vezes a própria pessoa não quer vir para a igreja, e às vezes
vezes manda o filho, ou às vezes porque está cansado, ou às vezes porque chegou com dor de cabeça, ou porque está enfadado, mas sempre temos que colocar em nossa mente que os filhos têm que estar na casa do Senhor para ouvir a palavra de Deus, glorificado seja Deus. Aleluia, por sempre. Por quê, irmão? A gente obriga, é obrigação do pai mandar o filho para o colégio. É obrigação do pai botar o filho para comer. E muitas vezes o filho está com fome, ou não está se sentindo muito bem, e às vezes o filho diz: eu não quero comer. É obrigação do pai dizer: você vai comer, porque se você não comer, você vai adoecer e a responsabilidade vai ser minha. Glorificado seja o nome do Senhor para todo sempre. Vamos ver, irmãos, abra aí a Bíblia em Deuteronômio capítulo 21. Os irmãos veem que coisa interessante. Deuteronômio capítulo 21. Isso é um conselho para os filhos. Versículo 19. Coloca o 18. Olha o que é que a Bíblia fala. Isso na lei, uma lei era terrível. Quando alguém tiver um filho quanto mais e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles, lhe não der ouvidos, olha o que é que vai. Então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciões da sua cidade e à porta do seu lugar. Olha o que vai acontecer. E dirão aos anciões da cidade: este nosso filho é rebelde e costumais, não dá ouvido à nossa voz, é comilão e beberrão. Então todos os homens da sua cidade, olha que terrível era, o apedrejarão com pedras. Olha como é dura essa palavra, irmão. Até que morra, e tirarás o mal no meio de ti, para que todo Israel o ouça, e temas. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor para todo sempre. Isso é a Bíblia, a palavra de Deus que está falando. Esse filho rebelde que pediu a herança do seu pai, que no conceito dele que o pai dele tinha morrido, aleluia, ele poderia se enquadrar, irmão, nessa lei? Poderia, porque a Bíblia manda honrar pai e mãe. Quem não honra pai e mãe vive pouco. Nem o pai, irmão, dá mau conselho ao filho. Aleluia, glorificado seja Deus. Todo pai, toda mãe, ela quer fazer com o filho o que alguém não fez por ele. Ele quer dar ao filho o que os seus pais não lhe deram. Aleluia. E muitas vezes o filho não reconhece. Aí não quer vir para a casa do Senhor, se torna rebelde, aleluia, e vai para o mundão. Mas, olha como é bom. O bom da palavra de Deus é que você ensine. Eu tenho Mariana e tenho Andressa. Tentei criar as duas no temor do Senhor. Tentei ensinar. Depois que fizer 18 anos, até fazer 18 anos, eu trago, chamo, ora, vai. Mas depois dos 18 anos, ela vai ter que ter consciência que a salvação é individual. O pai não interfere na salvação do filho. Aleluia, glorificado seja Deus. Cada um dará conta de si mesmo
diante de Deus. Quando a trombeta tocar, não vai dar tempo do filho chegar no paletó do pai ou na aba da saia da mãe e segurar, não. A Bíblia fala que vai ser um abrir e fechar de olhos. Aleluia, glorificado seja Deus. E esse pai, a Bíblia fala que ele tinha guardado um bezerro cevado na esperança de um dia o seu filho voltar. Olha, irmão, tem muita gente que às vezes desvia do caminho do Senhor e quer que a pessoa esteja lá do lado com ele, como se Jesus dependesse dele por alguma coisa. Volta, rapaz, vem para cá, Jesus te quer. Mas olha uma coisa interessante: quem saiu da casa do pai foi o filho, não foi o pai que expulsou. Aleluia. Então, quando alguém se afasta da casa do Senhor, o que nós podemos fazer é orar. Se você sair para evangelizar, tanto faz, não importa a hora, se for à noite, se for de dia, você vai encontrar com pessoas embriagadas, e essa pessoa vai chegar para você e dizer: eu já fui cristão, eu já servi a Deus. Aleluia. E você vai chegar para ele e dizer: por que não volta para a casa do Senhor? Você sabe qual é a resposta? Ele chora, pede oração, você ora. Sabe o que é que ele diz? Eu não tenho força. Aleluia. Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. Mas quantas pessoas estão afastadas do caminho do Senhor? Você prega para ela, fala de Jesus, ela chora, mas a resposta é: irmão, eu não tenho força. Aleluia. Aí, isso aí, olha que coisa interessante. Deus, Ele trabalha no meu querer, na minha vontade. Deus, Ele não impõe a mim que eu volte se eu estiver desviado. Eu vou contar uma coisa. Eu passei 14 anos afastado do Evangelho. Eu fui o ser mais injusto que houve na face da terra, eu acho, não sei. Porque Jesus me curou de epilepsia através de profecia. Jesus me curou, e depois que Jesus me curou, eu fui ingrato. Eu me afastei dos caminhos do Senhor. Mas lá, quando eu me afastei, aqui mesmo no POC, minha irmã Bastia, a filha do nosso irmão Dorival, é isso mesmo. Irmão Bastia chegava, ia pregar para mim, só que eu nasci e me criei dentro da Bíblia Sagrada. Aí eu dizia, ela falava o versículo: não, irmão, não é por aí não, não é por aí não. Eu sei de picó e salteado. A coisa mais terrível que existe é você pregar para o desviado da casa do Senhor. Ele passa a ser advogado de si mesmo. Aleluia, glorificado seja Deus. Só quem pode quebrar, só quem pode tirar essa dureza do coração é o Espírito Santo, através da palavra de Deus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Porque só a Bíblia, só a palavra de Deus, ela cura a alma que está doente, ela liberta o corpo que está cativo. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E ela cura aqueles que estão doentes espiritualmente. E esse filho, ele voltou para a casa do pai. Glória a Deus. E a Bíblia fala que de longe o pai viu, ele vinha correndo. E ele mandou logo preparar o bezerro cevado, porque já tinha deixado. Ó, como Deus é maravilhoso, irmão. Deus prepara as coisas para a gente. Mesmo sabendo da rebeldia do ser humano, Deus ainda prepara uma bênção para quando a pessoa voltar para os seus pés. O bom de Deus, irmão, quando a pessoa
é rebelde. Deus ele cuida, mesmo assim, irmão. Tem pessoas que estão com os filhos lá no mundo, está desviado, mas mesmo assim o amor de Deus é tão profundo, que lá Deus não deixa o diabo chegar nem perto. Aleluia. Por que Deus não deixa? Porque cada pai, cada mãe está orando para Deus guardar debaixo da sua unção poderosa. Eu não conto as vezes que o diabo tentou tirar a minha vida, aleluia, mas Jesus, pela sua bondade e misericórdia, me guardou, aleluia. Meu pai passou 4 anos orando e o povo dizendo: ele morreu, aleluia. Quando eu penso no filho do nosso irmão Carlos, as pessoas falavam a mesma coisa para o meu pai: ele morreu, 4 anos sem dar notícia. E eu não sei porquê, irmão, Jesus ele coloca convicção na vida, no coração de quem serve a ele. Meu pai dizia assim: meu filho não morreu, Jesus está guardando. Aleluia. Eu estava lá em Paulinho e não dava notícia para ninguém. Eu tive um período de rebeldia, eu não queria incomodar ninguém, não queria depender de ninguém. Daí eu fui rebelde. Depois saí de São Paulo, fui lá para Pernambuco, lá para Los Belos, um lugar 15 quilômetros de onde a gente morava. E da mesma maneira lá Jesus me guardou debaixo de sua mão santa e poderosa. Se você tiver com seu filho afastado do caminho do Senhor, como esse filho pródigo se afastou da casa do Pai, continue orando, que o Senhor está trabalhando e Ele vai trazer de volta para onde agora. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia fala: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quantos estão debaixo dessa promessa? Glória a Deus. Glória seja Deus. Quantos aqui, irmão, estão orando? Jesus salva meu primo, Jesus salva meu tio, Jesus salva minha tia, Jesus salva meu vizinho da esquerda, salva o meu vizinho da direita, salva o meu vizinho da frente, da minha retaguarda, para não ver a glória do teu santo nome. Mas Jesus está trabalhando e no tempo dele ele irá salvar, para não ver a glória do seu santo nome. E a Bíblia fala que o filho pródigo voltou de longe, o pai viu e correu para o abraçar. Jesus, ele nunca rejeita aqueles que se arrependem e volta para os seus pés. Sempre ele estará de braços abertos, esperando por aqueles que se desviaram, mas tem no coração esperança de voltar à casa do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor para todo sempre. E quando esse filho chegou lá, o pai mandou dizer observar: o meu filho estava morto e ele reviveu, porque o pai achava que ele estava morto. Mas mesmo achando que ele estava morto, ele teve fé e esperança de engordar um bezerro, porque a Bíblia não fala quanto tempo esse filho passou no mundo, quanto tempo esse filho passou em terras longínquas. A Bíblia fala que o boi foi engordado para essa ocasião, o bezerro cevado. Quando o filho pródigo voltou, o bezerro já era um boi, já estava grandão, e foi matado e foi feito uma festa para aquele filho. E a Bíblia fala que quando o filho chegou, o pai dele colocou no pé dele uma sandália. Porque, irmãos, quando a pessoa está no mundo que não serve a Deus, é escravo do pecado. E quando a pessoa era escravo naquela época, não poderia andar com sandália, tinha que andar descalço. O pai dele fez o quê? Coloca nos pés dele uma sandália, porque ele não é mais escravo. Glorificado seja Deus. Ele estava escravizado pelo pecado no mundo, mas o pai dele recebeu ele de volta. Aleluia, glorificado seja Deus. Oh, que Deus maravilhoso é esse Deus. Aleluia, glorificado. Aleluia, seja Deus para todos sempre.
mais novo tinha um irmão mais velho, o primogênito. O primogênito, ele não gostou do que ele viu, porque o pai dele nunca tinha dado uma festança daquela para ele. Ele ficou com inveja, ficou com ciúme. Isso é, irmão, uma tipologia. Quando alguém se afastar da casa do Senhor e ele voltar para os pés do Senhor, nós temos que receber da mesma maneira de quando ele estava conosco antes. Aleluia. E cuidar mais ainda. Aleluia. Mas quando o filho mais velho viu o irmão lá festando que o irmão tinha voltado, ele ficou bicudo, não gostou não. E chegou para o pai dele: eu estou contigo há tantos anos, tu nunca matou um bezerro para mim, questionando o pai dele. E o pai dele era o dono da propriedade, era dono do dinheiro, era dono do gado. Da mesma forma, nós às vezes questionamos a Deus por certas coisas que acontecem em nossas vidas. Mas Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus, Ele sabe de todas as coisas. É por isso que o nome dele tem que ser glorificado e exaltado, porque nós só enxergamos aqui. O nosso Deus, Ele vê lá no futuro. Glorificado seja Deus. Que testemunho lindo esse irmão Carlos, de uma pessoa que rejeitava o Evangelho, hoje é pastor. Aleluia. É por isso que a Bíblia fala que Deus faz os homens sentar entre os príncipes da sociedade. Deus, eu glorifico a Deus, irmão, porque Deus, Ele pega o cachaceiro, Ele pega a prostituta, Ele pega o drogado, Ele pega o traficante, Ele pega o assaltante, chama ele para cá. Eu sempre falo isso. Chama ele para cá, salva ele, dá um banho no sangue de Jesus. Aleluia. As vestes dele ficam branquinhas, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E Jesus ainda de gorjeta, batiza com o Espírito Santo, enche ele de graça e poder para fazer a sua obra. Aleluia, glorificado seja Deus. Coisas que às vezes nós não queremos fazer. Aí fica o mesmo questionamento que o filho mais velho teve, às vezes nós temos. Mas rapaz, fulano de tal chegou aqui não tem um mês, Jesus já batizou com o Espírito Santo. Fulano de tal andava bêbado, andava drogado. Aleluia. Mas os dons de Deus, Ele dá para quem Ele quer, da forma como Ele quer, o dia que Ele quer e onde Ele quer fazer. Glória a Deus. Nós, o ser humano, não tem domínio sobre o Espírito Santo de Deus. O que nós devemos fazer é estar na posição para o receber a sua presença. Aleluia. E para sentir a presença de Deus, nós temos que andar em santidade. Temos que ter comunhão. Temos que dar um testemunho do que queremos. Porque a Bíblia nos fala que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. Aonde você estiver, aonde fazendo o que você estiver fazendo, tem alguém lhe observando, tem alguém vendo a sua conduta, tem alguém vendo o que você está falando, o que você está fazendo. A Bíblia fala: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se nós não vigiarmos, o diabo certamente pode querer atrapalhar
nutrirá a nossa esperança de vida eterna. Glorificado seja o nome do Senhor para todo sempre. Que Deus, irmãos, venha colocar em nosso coração a cada dia, não esse sentimento do filho do irmão mais velho, do filho pródigo, mas que Deus venha colocar em nosso coração a cada dia a dependência de estarmos na casa do Senhor. Aleluia, glorificado seja Deus. É melhor estar aqui se esforçando para obedecer a palavra de Deus do que estar no mundo riscado, o diabo vir tirar a vida. Que Deus continue nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal. Que a cada dia Deus venha trabalhar em nossa conduta, que Deus venha trabalhar em nosso coração, para que a cada dia venha fazer a sua vontade. Eu quero agradecer ao nosso irmão Abidenor, trabalhando comigo lá na Candeias. Deus abençoe por ter vindo aqui ouvir a palavra de Deus. Querendo voltar aqui outras vezes para ouvir a palavra de Deus, pode vir nos visitar. E se você quiser vir congregar conosco, a igreja está de portas abertas, viu? Porque aqui o melhor lugar do mundo é a casa do Senhor. O salmista Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Que Deus continue nos abençoando, nos guardando e nos dando graça para podermos alcançar as promessas de